acessar os vídeos dos convidados. Para acessar o vídeo completo, clique no link que está na minha bio. Já apresentamos algumas vezes aspectos da Covid longa. Hoje vamos apresentar mais um aspecto, que são as manifestações psiquiátricas da Covid longa. Para falar sobre esse assunto, nós trazemos um psiquiatra de grande renome no estado do Ceará, que é o Dr. Ivan Moura Fé. Ele é membro da Academia Cearense de Medicina, onde ele também é o seu vice-presidente. Por favor, doutor Ivan. Bom dia, eu sou Ivan Moura Fé, sou médico psiquiatra em Fortaleza e membro da Academia Cearense de Medicina. Eu quero agradecer inicialmente ao Dr. Ricardo Pereira, o professor Ricardo Pereira me convidou para falar sobre os sintomas psiquiátricos na Covid longa. A Covid longa foi abordada pelos professores o infectologista Dr. Anastácio Queiroz e o neurologista Dr. Pedro Braga, mas que a mim cabe, a partir de um artigo publicado pelo JAMA, pelo Jornal da Associação Médica Americana, sobre esse assunto, abordar as manifestações psiquiátricas na Covid longa, além das manifestações psiquiátricas, eventuais barreiras ao tratamento, custos adicionais, estigma e assim por diante. Esse trabalho do JAMA foi publicado agora há poucos meses, foi em abril desse ano, 2024. E nesse trabalho é feito um estudo, é apresentado um estudo, um corte transversal, mas um estudo com 25.122 participantes, que todos tiveram Covid longa. E então a pergunta-chave para iniciar o estudo era a prevalência de manifestações psiquiátricas na Covid longa, comparada com a população que não tem Covid longa. E houve a constatação que cerca de 2 vezes ocorrem cerca de 2 vezes mais frequentemente manifestações psiquiátricas nos pacientes com Covid longa do que na população geral. Eu queria, no entanto, fazer alguns comentários sobre o que significou para nós a Covid na sua fase inicial, em 2020. Surge aquela doença causando um impacto muito forte, ameaçadora, sem se saber qual tratamento era eficaz, morrendo as pessoas, tudo sendo transmitido pelos meios de comunicação, as cenas, os sepultamentos dos que faleciam não podiam sequer contar com a assistência dos familiares. Então foi um impacto que a humanidade sofreu, de tal maneira que em alguns momentos pessoas sentiam como se a espada de Damocles estivesse pendente sobre o pescoço de todo mundo. E particularmente em relação aos médicos, os médicos enfrentavam o dever de ter que prestar assistência, como sempre fazem, mas tinham o temor de, ao voltar para casa, serem portadores da doença. O temor de adoecerem, mas talvez maior ainda de trazer a doença para os seus entes queridos, né? Então, houve toda essa situação. Mas, lembrando o grande escritor Dostoiévski, que ele disse que o ser humano é um ser que se acostuma a tudo, o homem é um ser que se acostuma a tudo, me parece que nós nos acostumamos à Covid, após as vacinas, a diminuição das mortes e tudo mais, mas nos acostumamos demais, de tal forma que relaxamos nos cuidados, nas precauções. E a Covid está aí de volta. Portanto, é mais uma razão para que estejamos nesse momento discutindo o tema. O estudo publicado pelo JAMA dá conta que estimativas recentes contabilizam que cerca de 15 milhões de adultos nos Estados Unidos tiveram Covid longa. Quantos desses tiveram sintomas psiquiátricos? Sintomas em que a ênfase maior do estudo foi em relação à depressão e ansiedade, mas também com alguma atenção para transtornos do sono, transtornos cognitivos, fadiga crônica. Em relação à ansiedade e depressão, cerca de 2 vezes mais pacientes com Covid longa tiveram essas manifestações do que a população geral. É claro que a gente logo visualiza as complicações e os impactos em termos de
qualidade de vida, em termos de desempenho profissional, ocupacional, para essas pessoas. Parte desses pacientes apresentou manifestações psiquiátricas, mas é preciso registrar que com a maior parte não ocorreu isso, não tiveram sintomas psiquiátricos. Então, a percepção inicial de que manifestações psiquiátricas ocorriam nos pacientes com Covid, particularmente com Covid longa, isso foi corroborado pelo estudo, porque havia ainda a falta de algo mais exato, mais confiável nos dados em termos de prevalência de manifestações como depressão e ansiedade. E agora esse estudo mostrou esse índice de cerca de 2 vezes mais a ocorrência do que na população geral. Mas merece também um comentário o que diz respeito às barreiras que os pacientes com Covid longa e sintomas psiquiátricos tiveram para ter o seu acesso ao tratamento, em termos de custos, em termos de a própria triagem não ser devidamente capaz de identificar essa necessidade, como também quanto ao estigma. E há a referência, a queixa de alguns pacientes de que, em alguns casos, os clínicos ou os outros profissionais de saúde olhavam para o paciente que tinha essas queixas psiquiátricas com aquele olhar enviesado, como querendo dizer, olha, o seu caso é puramente psicossomático, quando, na verdade, esses pacientes tinham outras manifestações físicas evidentes, né? Então, apontando o estudo para a necessidade de uma estratégia melhor de avaliação psiquiátrica desses pacientes com Covid longa, no planejamento dos gestores da saúde, haver esse cuidado, como também a garantia de que eles terão tanto acesso ao tratamento, como que os médicos estejam devidamente livres de certas atitudes preconceituosas que levam a estigmatizar o paciente psiquiátrico. Um desafio interessante que o estudo assinala é o sofrimento psicológico é um risco para a Covid longa. A Covid longa induz o sofrimento psicológico, as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Então, é algo aí ainda para ser melhor avaliado. Por fim, a recomendação de que possivelmente é necessário que nos grandes hospitais, nos grandes serviços, nas grandes clínicas que tratam pacientes com Covid, e principalmente Covid longa, que haja mais pessoal da área de saúde mental para dar essa cobertura, tanto no atendimento como numa conduta mais apropriada para esses enfermos. Meus agradecimentos pela atenção e, mais uma vez, os agradecimentos ao professor Ricardo Pereira. Agradecemos ao Dr. Ivan, que falou para nós sobre manifestações psiquiátricas na Covid longa. Você já deve ter ouvido falar da interação entre a inteligência artificial e a medicina. Esse será o assunto do próximo vídeo. Até lá!